Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse luxímetro da Mastech, o modelo MS6612. Mas o que é um luxímetro? Para que esse equipamento de medição serve? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos para que a gente possa fazer o canal crescer cada vez mais. Então vamos lá! Bem pessoal, o luxímetro, como o próprio nome sugere, ele serve para medir lux, né? Ou a intensidade luminosa, né, que eu tenho na superfície de trabalho que a gente tem aqui, por exemplo, nessa mesa. Então pessoal, ligando o equipamento, faz uma setagem inicial e libera então para o funcionamento. Estou com a capa, né, do sensor aqui, do sensor de luminosidade fechada. Com ela fechada a gente faz, para o início, né, para o primeiro ajuste, a gente faz um autoajuste aqui, tá pessoal? Que ele é ele seta, né, e zera o equipamento. Perfeito? Liberou, estou com o equipamento setado. Então eu vou tirar a tampinha. Aqui dentro essa parte branca é a parte do sensor, né? Ela está iniciando então o processo de medição que eu tenho aqui nesse meu plano, né, na superfície de trabalho, né, onde está colocado o sensor. Então a gente está vendo aqui então em torno de 680 lux. Eu vou aproximar aqui então agora para a gente mostrar as funcionalidades dos botõezinhos. Então perceba, né, medindo aqui agora eu estou então com aproximadamente 700 lux, é o que eu tenho medido aqui agora, e vamos ver as funcionalidades que esse equipamento possui. Ele tem então o Run. Notem que eu estou aqui com a escala em alto, né, eu tenho uma escala de barras aqui, tem um bar graph aqui, mostrando a oscilação, ó. Cobrindo, né, com a mão ele diminui, tirando ele aumenta, né, mostrando a luminosidade que eu tenho aqui. E aqui ele tem um modo de range, né? Então clicando aqui, eu estou no modo manual, né? Ou seja, se eu diminuir ou aumentar a luz, ele sempre vai manter nesse range. O range aqui vezes 10, com a escala de vezes 100. E agora eu estou em overload. Eu prefiro usar a escala em alto, porque ele vai se adequando à luminosidade que a gente tem no ambiente. Outras funções, eles têm a função de máximo e mínimo. Então, clicando aqui, esse é o máximo, né, da luminosidade que ele está apresentando nesse momento, né? Se eu cobrir aqui, né, ele vai manter ela no máximo. E, enfim, deixa eu apontar aqui mais para minha janela aqui, ele vai manter o máximo que ele acabou medindo. E o mínimo, ele está aqui em 800 agora, deixa eu cobrir aqui, né? Chegou no valor menor de 15 lux. Dependendo da situação, é interessante se a gente quer analisar, né, uma luminosidade no ambiente, que pode oscilar ao longo do dia, a gente deixa o equipamento rodando, ou testando durante o período que a gente quer, a gente consegue ver o máximo e o mínimo da luminosidade que a gente conseguiu naquele ambiente. Apertando e segurando, ele volta para a função de alto. Aqui ele tem um botãozinho, né? O lux é medida internacional, no sistema internacional de medidas, né? E apertando o F100 a gente tem foot candles, que é medida no sistema imperial, né? Usado nos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, né? Para nós, aqui no Brasil, o lux é o que irá nos atender, né? Que é o sistema internacional. Lembrando que a conversão que a gente tem, né? Se a gente pegar então 816 que a gente tem aqui, né? E converter ela para foto candles, né? Dá 75,8. Então, a correlação que eu tenho de um lux para candle é de 10,76. Normalmente o pessoal acaba arredondando para um fator de 10, né, pessoal? Mas, enfim, o valor é 10,76. Aqui tem um botão de relativo e pico. O relativo, a partir do momento, né, que eu apertei, eu consigo ver se essa minha luminosidade aumentou ou abaixou referente àquele meu valor de referência, né? Então vamos lá. Cliquei aqui em relativo. Agora estou com menos 1 lux. Estou cobrindo aqui com a minha mão, né? Ele reduziu então 700 lux. Se eu apontar aqui para a janela um pouquinho, né, vai aumentar. Então, a partir daquele meu valor de referência, ele aumentou então 80 lux. Então a gente pode comparar, né, usar o relativo para comparar uma iluminação, um antes e um depois de uma iluminação nova que a gente colocou no ambiente, enfim, né? Dá para a gente ter uma referência com relação a isso direto aqui no aparelho, né? E a outra função que ele tem é a função de pico. Então, deixa eu apontar aqui para a janela, pico ele aumentou. Há um engano, né, eu diria, há um equívoco que a gente às vezes acontece e acha que o pico, né, a medição de pico é igual à medição de máximo. Tá? Sob certo aspecto, ela mas a medição de máximo, ela tira uma média da luminosidade a cada 500 milissegundos.
Na função peak, o equipamento consegue ser sensível a essa oscilação de luminosidade na casa dos microsegundos. Lembrando que o máximo é então de 500 milissegundos. Aqui eu chego na casa, então eu consigo pegar uma transição muito rápida de iluminação na casa dos seus microsegundos. Então pode ser bastante interessante dependendo da aplicação que a gente tem. Então basicamente são essas as aplicações, são essas as funções que a gente tem nesse equipamento. Quero mostrar para vocês aqui uma característica desse equipamento, que é até um bug que ele possui, né? Por exemplo, agora eu estou medindo em lux, se eu cobrir, ele vai tender a zerar, e se eu voltar a abrir, ele vai voltar a medir o que a gente tinha antes. Vamos fazer a mesma função, agora mudando a escala, né? Mudando de lux para FC, para photocandles. Se eu cobrir, eu vou zerar, obviamente, né? E quando eu volto, ele entra em overload, tá, pessoal? Então, isso é um defeito desse equipamento, é uma característica desse equipamento, é um problema que deve ser consertado aí pela Mastec nas próximas versões, ou talvez já até foi, né? Vamos clicar aqui, voltando para Lux, ele volta normalmente, e voltando então para FC, ele volta. Só nessa transição, né? Então, de zero do valor que ele estava medindo anteriormente, ele dá o overload, né? Fazendo isso em Lux, né, pessoal? Notem, né? Estou medindo aqui aproximadamente 670. Cubro, volto ele para a posição inicial e ele volta à medição. Na unidade de medida, então, FC, ele apresenta esse tipo de problema. Vamos ver como é que o equipamento é por dentro? Vamos dar uma olhadinha nele. Aqui está o equipamento aberto, então. Aqui a gente tem a plaquinha onde tem o sensor que mede a luminosidade, né? É o principal sensor aqui desse equipamento. Olhando aqui em detalhe, a gente consegue perceber que o microcontrolador, né, que gerencia todo este equipamento de medição é um Texas Instruments, o M430F437. Então todo o gerenciamento desse equipamento é feito através desse microcontrolador. Interessante notar, né, que a bateria ela se conecta, né, então, através da placa, através dessas molinhas aqui. Então é um fato interessante que tem aqui nesse produto. Tem aqui o oscilador, né, um cristal que serve então para fazer o funcionamento aí, fazer o clock deste microcontrolador. E aqui eu tenho o CI que condiciona então o sinal do sensor, né, para aplicar aqui no nosso microcontrolador. Uma coisa que me chamou a atenção, esse equipamento ele não está preparado para trabalhar então em ambientes muito úmidos, ele não tem nenhuma borracha aqui, né? A gente tem que ter algum cuidado então, porque ele não tem proteção nas suas bordas aqui com relação à entrada de água, apesar de ser um equipamento que a gente dificilmente vai usar em ambientes úmidos, né, mas é uma característica então desse produto. Então, pessoal, esse equipamento ele serve para medir lux. Há às vezes uma confusão, né, que acaba ocorrendo entre lux e lumens, né? Lumen é a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções. Então, dependendo do seu formato, né, geometria, enfim, né, é a quantidade de luz que efetivamente aquela lâmpada emite. Já a iluminância, né, que é o que esse aparelho mede, né, que é medida em lux, é a quantidade de incidência de luz, né, sobre uma superfície, né, como esse aqui, é a quantidade de lumens que chega então nessa superfície. Lembrando que a lâmpada ela irradia para todos os lados, né, e ela vai se atenuando, né, a luz à medida que a fonte de luz ela se distancia da superfície do plano de trabalho. Então aqui, né, o luxímetro ele serve para medir efetivamente a quantidade de luz que está chegando nesse ambiente. Então assim, essa é a principal diferença. Lumens é a quantidade de luz que a fonte geradora, né, que uma lâmpada gera, por exemplo, né? E aqui é a quantidade de luz que efetivamente tem na superfície que está sendo avaliada. Então, para que servem essas medições, né, pessoal? Essa medição ela serve então para atender todas as normas regulamentadoras, né, de trabalho e também serve para atender a BNT, NBR, né, ISO 8995 em todas as suas partes, né? Então a gente tem que atender, né? Tem que usar, tem que fazer um projeto luminotécnico atendendo essas normas. Então, com um equipamento desse, né, pessoal, a gente pode ver se a gente está atendendo às normas, o que a gente tem que ter como premissa, e também a gente pode fazer com o uso desse equipamento, né, a gente pode promover eficiência energética. Existem muitos profissionais que às vezes exageram, né, na quantidade de luz que eu boto no ambiente para que ninguém reclame. Só que às vezes a gente está gastando energia à toa com isso. Então esse equipamento serve para a gente aferir se a gente está dentro da norma e também se a gente está promovendo, né, ou conseguindo uma boa eficiência energética com isso. Mas isso aí, esse assunto de luminosidade é bastante extenso. Eu já falei no canal aqui em outros vídeos
sobre lâmpadas, luminárias que a gente testou aqui. Deixe aqui nos comentários, né, as suas dúvidas sobre iluminação, quem sabe a gente faz um próximo vídeo falando sobre isso. E outra coisa que eu garanto para vocês que a maioria das pessoas não sabem fazer é comprar uma lâmpada. São vários parâmetros, né? Potência, lumens, durabilidade, IRC, né? Índice de reprodução de cor, enfim, né? São várias as características técnicas que envolvem a compra de uma lâmpada, né? Uma lâmpada de uma luminária para sua casa, para o seu escritório, enfim, para o seu trabalho. Eu garanto que a maioria das pessoas tem dúvidas sobre isso. Quem sabe também a gente pode fazer um vídeo sobre isso no futuro. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.